Meus irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nesse vídeo eu vou falar sobre os dons espirituais. Para que servem os dons? Porque a Igreja de Cristo na Terra precisa dos dons. Bom, muitas pessoas, muitos cristãos, crentes, têm usado os dons de uma forma errada para os seus próprios, para a sua própria aprovação, para a sua própria exibição. Porém, a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Então, os dons espirituais é para a edificação da igreja. Exemplo, o que adianta eu falar um monte de línguas estranhas se a igreja ela não entender? Por isso que o dom de variedade de línguas é para a edificação de si mesmo, porém é o último dom menos importante, é o de línguas e o de variedade de línguas. Por isso que Paulo disse, é melhor falar uma palavra que ajuda a igreja toda do que muitas palavras que ninguém vai entender. Porém, meus irmãos, o dom de línguas, de variedade de línguas, é um dom muito importante, porque a pessoa fala a Deus. Aquele que fala em línguas fala a Deus. Pedro, então qual é o maior dom? Qual é o melhor dom? O melhor dom é o dom de profecia, que é o dom da mensagem de Deus. Profecia não é revelações, aqueles tipos de revelações, não é isso. Profecia é a inspiração da mensagem de Deus. Por isso que na carta de Pedro diz que nenhuma profecia foi de vontade humana, mas foi pela inspiração de Deus. Então, o maior dom é o dom da mensagem da palavra de Deus, que é o de profecia, porque quando alguém usa esse dom, que é pregar o evangelho, explanar o evangelho, a profecia vai edificar a igreja toda. Por isso que a Bíblia diz que, havendo profecia, há de ser revelado o coração do descrente, e ele logo, vendo que Deus realmente ou verdadeiramente está no meio de vós, porque o coração dele foi manifesto, e ele reconhecerá que Deus está no meio de vós. Então, meus irmãos, os dons não é para exibição. Existem muitos pregadores que se exibem pelos dons. E você sabia que os dons, ele não salva a pessoa? Quando Deus ele usa uma pessoa,
é para edificação, mas os dons não salva. O que salva é a graça de Deus. Somente a graça de Deus que salva, mediante a nossa fé. Então, a igreja da atualidade precisa ter os dons do Espírito Santo. O que mais a gente vê hoje, é interessante isso, o que mais a gente vê hoje é igrejas de pessoas mornas e frias, pessoas aonde não tem o dom, os dons, até pode ter, mas não é aprofundado naquele dom. Exemplo, quando eu comecei no Evangelho, eu não tinha o dom de variedade de línguas e nem o de profecia. E Deus, Ele me concedeu pela misericórdia. Deus, Ele me emprestou esses dons. E eu me lembro que Deus já me usou no dom de discernimento de espírito. Deus, Ele já me usou no dom de visão, um dom de cura também. Deus já me usou. Então, meus irmãos, os dons, ele é para ajudar a igreja. E a gente não vê mais isso hoje, raramente. Pessoas, igrejas que têm todos os dons. Precisamos entender que os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Imagina uma igreja só ter palavra, só citar palavra. Vai ser aquilo que Paulo disse: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a igreja tem que ter palavra e dons. É por isso que muitas pessoas, elas saem da igreja sem ser edificada, por causa não tem os dons de Deus. E a questão é que o dom é dado na medida da nossa fé. Por exemplo, tem igreja que não acredita no dom de línguas, fala que é idioma, mas não existe o dom, não existe o dom de línguas ser um idioma, porque em idioma a pessoa entende, e o dom de variedade de línguas ninguém entende, somente Deus. Então, meus irmãos, a igreja precisa buscar os dons espiritual. A igreja precisa ter os dons espirituais, porque estamos vivendo um tempo de frieza espiritual na igreja.